Bom, meus irmãos que estão acompanhando em casa, graça e paz, mais uma vez estamos aqui, na casa do Senhor, para poder aprender um pouco mais da sua palavra, poder estar em comunhão com Ele. Peço que os irmãos abram a Bíblia do texto que será lido e meditado esta noite, é o texto de Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 3. Êxodo, capítulo 20, do verso 1 até o verso 3. Bom, vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Louvemos a Deus. Antes de iniciar a exposição, vamos fazer uma breve oração ao Senhor para que Ele possa nos auxiliar no entendimento da palavra. Santo Deus, Pai eterno, estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante do Teu livro, Teu sagrado e maravilhoso livro, Senhor, onde nós podemos aprender mais de Ti. Santo Deus, ensina-nos, guia-nos, Pai, pela Tua palavra e nos ajuda a sermos melhores pelo Teu Espírito e mediante a fé em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nestes versículos, nós vemos Deus se dirigindo à nação de Israel algum tempo depois deles terem saído da terra do Egito, depois deles terem ficado por 400 anos, e grande parte desse tempo durante escravos na terra do Egito. Então nós vemos o Senhor falando essas palavras para esse povo que algum tempo atrás estava sob o jugo do Egito como escravos, terra da qual suas liberdades haviam sido privadas. Eles eram prisioneiros, trabalhavam forçados e viviam em miséria. Essa era a condição do povo de Israel antes de Deus libertá-los através de Moisés e antes dele dar as suas leis para esse povo. Foram intensos anos vividos pelo povo de Israel na terra do Egito, tempo sofrido, de sofrimento agudo, porém Deus não os havia esquecidos. E assim Deus envia Moisés, que com a ajuda do Senhor os liberta e os tira da terra do Egito, nos tira do cativeiro da terra do Egito e os levam em direção à terra prometida, a terra que Deus já havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Assim Deus tira aquele povo daquele lugar e os coloca em direção à terra prometida, uma terra de maravilhas, uma terra que, como diz a Bíblia, mana leite e mel. E os alimentou e, de forma milagrosa, cuidou desse povo durante essa caminhada no deserto até a terra prometida. Então a história do povo saindo do Egito mostra milagres atrás de milagres por parte do Senhor. E nesses versos nós vemos Deus falando que Ele é o Senhor, como no segundo verso: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus tirou eles do Egito, da casa da servidão, com absolutamente todo o direito. Deus tomou esse povo para si, primeiro porque Ele é Deus e faz o que quer, e segundo porque Israel
é o povo do Senhor, é o povo que Deus prometeu que daria a Abraão. E terceiro também porque ele os livrou da escravidão, os tirou de lá e os alimentou durante todo esse tempo. Então o Senhor tem todo o direito de impor a eles as suas leis. Os 10 grandes mandamentos como uma forma de guiar o povo naquele deserto. E durante também, como nós vemos ao decorrer das Escrituras, durante toda a vida dessa nação e até da igreja hoje em dia, a igreja eterna do Senhor. Então é um povo que havia recém saído do Egito, com uma bagagem cultural fortemente egípcia. O Senhor institui suas leis, seus mandamentos, para que o povo possa andar de acordo com aquilo que o Senhor quer, de acordo com a santidade do Senhor. E sobre o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Vemos nesse primeiro mandamento, meus irmãos, Deus falando ao povo que não era para eles ter outros deuses diante de Deus. Ou seja, não era para eles nem adorarem outros deuses ao invés de Deus, e nem ter também outros deuses juntamente com o Senhor, né? Adorar ao Senhor e também sacrificar a ídolos e deuses. E creio que era o mínimo que aquele povo poderia dar de retorno ao Senhor, era obedecer às leis do Senhor, era adorá-lo e cultuá-lo como o único e verdadeiro Deus. Por quê? Primeiramente por causa da grandeza de Deus, dos seus feitos como Deus único, sendo Ele também o Deus único, o único Deus que existe. E através de suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó, e diante também da libertação do povo no cativeiro do Egito, da época de escravidão, e de incontáveis milagres que o Senhor fez. Então o Senhor requeria isso daquele povo. E cá entre nós, era a melhor coisa que aquele povo poderia fazer, era adorar o Senhor. Afinal, eles tinham ali a revelação, eles tinham um Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra junto deles. Então, era a melhor coisa que eles poderiam fazer, era dedicar a sua vida completamente ao Senhor. Porém, infelizmente, quando isso nós vemos no capítulo 32, um pouquinho mais à frente de Êxodo, quando Moisés desce do Monte Sinai, após ele subir ao monte e conversar com o Senhor, e o Senhor dar as suas leis, nós vemos que o Senhor fala para Moisés que o povo já estava ali adorando outros deuses, enquanto Moisés estava ali no Monte Sinai junto com ele. E Deus fala para Moisés descer e ver o que aquele povo estava fazendo. Vamos fazer a leitura, se os irmãos aí em casa puderem pegar a Bíblia e acompanhar na leitura, em Êxodo 32, do 1 ao 10. Êxodo 32, do 1 ao 10. Só para nós termos em mente e acompanharmos o raciocínio do que se sucedeu com o povo de Israel. Está escrito o seguinte, Êxodo 32, do 1 ao 10. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quando a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, e aqui eu quero frisar um negócio, olha que interessante, o povo falando, e a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, ou seja, eles já não atribuíam a Deus o fato de terem o tirado do Egito, mas atribuíam a Moisés, ou seja, Moisés era o seu salvador, Moisés era aquele que liderava. Sem Moisés, eles tinham que eles tinham que criar outro Deus. Então, continuando. O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, o povo disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair da terra do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura cerviz.
Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Então aqui nós vemos claramente que quando Moisés estava no Monte Sinai com o Senhor, o povo desesperado porque Moisés não havia retornado, pediu para Arão, o irmão de Moisés, fundir de ouro um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. E eu, lendo essa parte, eu fico imaginando, só parafraseando, né? Aqui nós sabemos o que Deus falou para Moisés, mas eu fiquei imaginando Deus conversando com Moisés, falando assim: veja, Moisés, veja só o que esse povo rebelde faz, veja só como eles me trocaram por um ídolo, por um Deus falso. Eu que criei os céus e a terra, criei tudo que há, criei tudo que o olho humano pode contemplar, criei as estrelas, eu que cuidei do ser humano, o formei do barro, eu que dei fôlego de vida a ele, limpei a terra também do seu mal com um dilúvio, mas na minha misericórdia eu poupei Noé e sua família, e logo depois chamei o pai deles, o pai dessa nação, Abraão, o tirei da terra de Ur, na Mesopotâmia, cuidei dele, fiz promessas a ele, fiz promessas a seu filho Isaque e Jacó, que pouco tempo depois desci ali, conversei com ele, cuidei dele, e troquei o seu nome para Israel. Ou seja, eu sempre cuidei desse povo, eu sempre estive ali, eu sou o único e verdadeiro Deus. E não somente isso, mas eu cuidei dos filhos de Israel, mesmo alguns deles sendo maus. Em especial eu cuidei de José, eu coloquei na terra do Egito, cuidei dele, e não somente cuidei dele, mas na época de grande fome, eu cuidei da família de Israel, assim fornecendo alimento para eles, e não somente para Israel, mas por todo o mundo. E durante os 400 anos que vocês viveram na terra do Egito e o tempo que vocês passaram em escravidão, eu ainda assim não me esqueci de vocês, os tirei da terra do Egito, os coloquei a caminho à terra prometida, fiz milagres e maravilhas, abri o Mar Vermelho, uma obra estrondosa que ninguém nunca viu no mundo e nunca mais haverá. Eu abri o Mar Vermelho para vocês passarem, eu fiz descer maná do céu. E aqui só um breve comentário, meus irmãos. O maná que Deus fez descer do céu não tem receita, não existe receita para se fazer o maná. É uma comida exclusivamente celeste. Então, olha só o que Deus fez por esse povo. Assim como Ele mandou todas as cordonizes que alimentou o povo, fez sair água da rocha para que o povo pudesse matar a sua sede, cuidou daquele povo. E depois, como a gente vê no capítulo 19, um pouquinho antes do capítulo 20 de Êxodo, Deus aparecendo no Monte Sinai e deixando todos atônitos, deixando todos com um temor muito grande. Deus fez uma aparição maravilhosa ao povo de Israel no Monte Sinai, e olha o que esse povo estava fazendo. Eu fico imaginando Deus falando para Moisés: eu os alimentei e cuidei, e eles estão contra mim agora, veja o que fazem. Trocaram eu, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, por um ídolo que não vê, não ouve e nem fala. E meus irmãos, trazendo para o nosso contexto de hoje em dia, nós vemos o desastre de um povo que, em glória imensa, pelas maravilhas do Senhor, incontáveis maravilhas do Senhor, foi tirado da terra do Egito, pela mão poderosa do Senhor, e agora estavam adorando um Deus falso, estavam quebrando o primeiro mandamento do Senhor, que era não adorar, não criar um Deus falso, não adorar. E hoje em dia, muitos batem no peito e falam assim: se eu tivesse naquele lugar, se eu tivesse junto com o povo de Israel, eu não faria isso, eu continuaria firme e fiel ali ao Senhor. Será mesmo? Será mesmo que você talvez não fizesse isso mesmo? Calvino diz em sua obra Magma, As Institutas da Religião Cristã, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E na teologia, e isso é uma terminologia criada por Calvino também, onde na teologia nós chamamos de semen religiones. E o que significa? Vem do latim a semente religiosa, ou seja, Deus colocou
uma semente no coração do homem, onde ela somente é preenchida se o homem adorar algo. E é claro, Deus colocou essa semente no coração do homem para que o homem possa buscar o Senhor, para que o homem possa adorar o Senhor. Então, nós temos essa necessidade de adorar algo. Nós temos essa necessidade de nos prostrar diante de algo, de dar um significado à nossa vida. Então nós vemos o povo de Israel tão rápido se esquecendo de Deus e das maravilhas, né? E notamos no capítulo 19, como eu falei, a aparição do Senhor, deixando todos eles atônitos e cheios de temor. E mesmo diante de tamanha obra, de tamanha aparição do Senhor, eles se esqueceram de Deus, como nós vemos no capítulo 32. Porque o coração do homem é enganoso. E nós, meus irmãos, somos tão rápidos quanto esses israelitas a criar um Deus falso em nosso coração. Somos tão rápidos, podemos ser tão rápidos quanto eles a ceder o trono do nosso coração aos falsos deuses que criamos. Aí você me diz assim, mas irmão Wesley, eu não fico em casa, como se fosse possível, né? Eu não fico em casa fundindo, criando um bezerro de ouro ou criando um ídolo para me adorar. Eu não faço isso, né? Eu não tenho nada disso, eu nem adoro nada disso. Então deixa eu te perguntar, meu irmão, quem realmente está no trono do seu coração? Será que não é um Deus falso? Será que não é um ídolo? Você me diz que não tem criado falsos deuses, mas e o dinheiro? Será que o dinheiro não tem sido um Deus na sua vida? Será que ele não tem controlado a sua vida? A sua esposa, ou seu marido, ou a sua namorada, ou o namorado, que se precisar você larga a fé, larga a igreja, briga com o pai, briga com a mãe, briga com os amigos, se afasta de todo mundo, mostrando que você colocou essa pessoa no trono do seu coração, ou seja, você a idolatra. Ou aos pastores, seminaristas, como no meu caso, presbíteros, diáconos e líderes da igreja. Será que não pode ser a sua igreja? Será que você não tem colocado a sua igreja como um ídolo na sua vida? No sentido de que, eu sei que todos têm um intento de servir a casa do Senhor, de servir a igreja do Senhor, mas será que às vezes você não tem negligenciado a sua família, os seus amigos? Às vezes estão atarefados com as coisas, entrando em tantas coisas da igreja e não conseguindo dar atenção para a sua própria família, para as pessoas que estão ao seu lado. Será que a igreja não tem se tornado um ídolo? Ou achando que por você estar trabalhando na casa do Senhor, em incontáveis reuniões e politicagens é o suficiente, e que se você sair da igreja, a igreja morre, como se você fosse o Senhor da igreja, como se a igreja dependesse de você. Será que você não tem colocado a igreja? Isso é um perigo que nós podemos enfrentar, eu como seminarista, né? Aos empresários, será que não é sua empresa que você tem colocado como um ídolo, um Deus falso na sua vida, ou a vaidade? Ou diante do contexto político que nós vivemos, será que você não tem colocado políticos acima do Senhor? Tem dito no seu coração que a sua segurança e proteção vem somente de um único político e que sem ele a sua segurança estaria em jogo, tudo na sua vida estaria em jogo, não teria mais fim, não teria mais esperança? Tem conferido poder a eles que eles não têm? Será que você não tem tornado um político tornado um político de estimação e transformado num falso Deus sem notar? Porque percebemos muito isso na história, meus irmãos. Homens e mulheres sendo adorados e sendo exaltados, homens e mulheres no poder sendo exaltados e adorados como deuses. Isso era muito comum, inclusive, na época de Israel, naquela época do Antigo Testamento. Então, será que você não tem passado mais tempo olhando vídeos, textos, defendendo o seu político, quebrando amizades, ofendendo pessoas, machucando pessoas pelo seu político, do que em oração, e adoração e meditação na palavra do Senhor? Então, quem realmente está no trono do seu coração? Será que você não está fazendo assim como esses israelitas estavam fazendo? Querendo adorar outro Deus e colocando a salvação deles naquele Deus? Então, são perguntas que nós precisamos todos os dias, meus irmãos, fazer. Quem está no trono do nosso coração? Quem domina o nosso coração? Nós precisamos meditar sobre isso todos os dias. Por isso não precisamos levantar um bezerro de ouro como Israel fez. Não precisamos disso. Ao invés disso, um Deus falso na sua vida pode ser o dinheiro, pode até ser os seus filhos, né? Como acontece de mães e pais mimarem tanto os seus filhos e não deixarem eles crescerem nem viverem, e os protegerem ali
ou seja, quase colocando eles num poste ali em casa, digamos assim, num altar, ou o poder, o sexo, a ganância, são inúmeros os deuses falsos que podem adentrar no nosso coração. Podemos levantar inúmeros deuses em nossos corações todos os dias sem nos darmos conta disso. Mas, meus irmãos, eu creio que e nisso a gente pode fazer uma comparação com o bezerro de ouro. Creio que o pior pecado de idolatria é quando nós deixamos de lado o Filho de Deus, o Jesus Cristo das Escrituras, a grande salvação anunciada nas Escrituras, o Senhor justo e poderoso, para criarmos um Jesus conforme as nossas vontades. Para criarmos um Jesus que nós achamos que deve ser o Jesus certo para as nossas vidas. Isso acontece muito, meus irmãos, e tem acontecido muito na atualidade, nos dias de hoje. É um Jesus que agrade o nosso ego, os nossos planos, que concorde com os nossos planos, que concorde com o nosso estilo de vida, que concorde com as coisas que nós gostamos. É quando adoramos um bezerro de ouro, achando, ou seja, com comparação, nós estamos adorando um bezerro de ouro quando achamos que estamos adorando o Cordeiro de Deus. Ou seja, trocamos o Cordeiro de Deus por um bezerro de ouro. Então, creio que o pior pecado na esfera da idolatria é quando levantamos esse ídolo no nosso coração e o chamamos de Jesus. E aqui, meus irmãos, eu daria algumas definições dos Jesuses, Jesuses, entre aspas, que existem aí na cultura. Para os hippies, um exemplo, para os hippies, os esquerdistas no novo século, um Jesus, e me desculpe a linguagem, mas essa é a verdade. Esse é o Jesus que eles acreditam, não o Jesus das Escrituras, mas que eles acreditam. Para os esquerdistas do novo século, um Jesus drogado, um Jesus gay, um Jesus frouxo que passa a mão no pecado das pessoas, um Jesus que traz a paz e o amor que esse mundo maligno deseja, não a paz e o amor de Deus, mas a paz e o amor que o mundo deseja, e dá da forma como o mundo pede, tornando o pecado livre e aceitável, porque o que importa é o amor. Dizem eles, o que importa é o amor. Não importa o pecado, o que importa é que você ama. Então esse é o Jesus errado que eles pregam. Ou por outro lado, o Jesus do conservadorismo extremo, um Jesus que traz a espada a todo momento, um Jesus que grita constantemente morte aos hereges, ou seja, quer sempre acabar com a vida das pessoas, um Jesus que vem somente para matar e destruir, um Jesus que prega o ódio e o legalismo, um Jesus mau, um Jesus que ofende e manda seus seguidores queimar todos quantos são contra o seu pensamento. Como nós vemos ao longo da história do cristianismo, muitas vezes, não na história da igreja, mas em heresias que surgiram no contexto da igreja em volta. Por exemplo, a Ku Klux Klan, que é uma seita fechada que mata muitas pessoas, que são extremamente racistas. Então, esses são o tipo de Jesus que eles acreditam. Mas, meus irmãos, esse Jesus da cultura atual não é o Jesus das Escrituras, não é o nosso Jesus falado nas Escrituras. Paulo diz em Filipenses 3,19 de pessoas que faziam um Deus conforme o seu próprio ventre, adoravam um Deus conforme o seu próprio ventre. E o que ele quis dizer nisso? Naquela época, naquela cultura, o ventre era considerado o cerne das emoções, ou seja, essas pessoas estavam adorando um Deus que era o seu coração. Era o seu coração, eram suas vontades. Da mesma forma como essas pessoas criam um Jesus à parte, criam um Jesus diferente, e não o Jesus das Escrituras, para adorarem. Pessoas que faziam um Deus conforme o seu próprio coração, conforme as suas próprias vontades. E como ele diz no versículo anterior, tais pessoas são consideradas inimigas da cruz de Cristo. E nós somos imensamente suscetíveis a criar deuses falsos nos nossos corações. O homem é dessa forma, meus irmãos. E ainda mais, criar um Jesus falso, um Jesus que se torna um ídolo. Esse é a pior coisa, você criar um Jesus conforme a sua própria vontade. Achando que está adorando o Jesus verdadeiro, o Jesus das Escrituras, mas na verdade você está criando um Jesus que amacie o seu ego, que passe a mão no seu pecado. Por isso, meus irmãos, nós devemos correr em conhecer as Escrituras, conhecer sempre as Escrituras do Senhor, pois é ela que falam do Jesus verdadeiro, é ela que falam do Deus verdadeiro. E o Senhor diz em Osés 4,6 que o povo dele perecia por falta de conhecimento.
Ou seja, e assim, muito do que vemos hoje em dia, dessas heresias que surgem, de tantos falsos profetas, de tantos hereges que surgem, é porque as pessoas, esses falsos mestres, eles atraem multidões diante deles, ensinando um ensino falso, um ensino deturpado das Escrituras. Por quê? Porque essas pessoas não leem as Escrituras, não buscam conhecer o Senhor em meditação, em oração e conhecimento nas Escrituras todos os dias. E por isso elas dão ouvido a esses falsos mestres. Elas não buscam ter uma fé fundamentada na rocha da salvação que é Cristo, o Filho do Deus vivo, não buscam meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Não buscam conhecer mais a fé que verdadeiramente foi passada aos apóstolos. Não é como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então é assim que nós devemos ser. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar nas Escrituras de dia e de noite. Indo para a conclusão, meus irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos deixar de lado os ídolos dos nossos corações e se voltar todos os dias a Deus, o Filho, e a seu Filho, e a sua palavra. Precisamos tomar cuidado para não criar um Deus falso conforme o nosso coração e o chamar de Jesus. Ao invés disso, devemos todos os dias da nossa vida em comunhão com o Espírito, em oração, meditar na Santa Escritura. Procurar conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, o Deus verdadeiro. Jesus, 100% homem, 100% Deus, justo, digno de toda honra e toda glória, o Filho do Deus vivo, o Cordeiro Celeste que se entregou por amor de muitos, e do qual aqueles que foram eleitos desde antes a fundação do mundo podem, por meio da fé em Cristo Jesus, o Cristo das Escrituras, habitar nas moradas celestes pelos séculos dos séculos, junto com Ele. Aquele que habita em poder no seu alto e sublime trono, o juiz que um dia virá julgar o mundo e a terra e todos os anjos no grande dia. Aquele que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, porém ao terceiro dia ressuscitou em seu corpo glorificado e hoje habita juntamente com o Pai e intercede por nós. Esse é o Jesus que nós precisamos buscar todos os dias, em oração e através da leitura das Escrituras. Esse é o Jesus que deve inundar o seu coração e o meu coração todos os dias da nossa vida. Da mesma forma como o povo de Israel pertencia a Deus na sua criação, ou seja, Deus criou o homem, ou seja, o povo de Israel pertencia a Deus, digamos assim, por essa lei básica, também pertencia a Ele por redenção, por promessa feita a Abraão. E também porque Deus os tirou do Egito. Deus os fez sair da casa do Egito, os resgatou e assim o Senhor estabeleceu a sua lei e deu a eles os 10 mandamentos e as outras leis, conforme descrita nos 4 primeiros livros. Da mesma forma que o Senhor resgatou o povo de Israel da casa da servidão do Egito, o Senhor nos resgatou da casa da servidão do pecado. Então, dessa mesma forma, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos subjugados pelo pecado, estávamos na escravidão com o pecado, assim como os israelitas estavam no Egito. E da mesma forma como o Senhor os tirou do Egito, da escravidão, assim o Senhor nos tirou da escravidão do pecado. E da mesma forma como Deus pede para Israel não adorar outros deuses e prestar atenção e meditar nas suas leis, assim também o Senhor Jesus pede que nós meditemos nas leis do Senhor. É quando Ele resume os 2 primeiros mandamentos, que ame a Deus de todo o seu coração e ame o seu próximo como a ti mesmo. E meus irmãos, quem ama a Deus de todo o coração não cria falsos ídolos, não adora homens ou coisas, mas adora somente ao Deus verdadeiro. Então procure reconhecer que o Senhor que te tirou da casa da servidão do pecado, Ele te resgatou, Ele te comprou com o sangue precioso de Cristo. Ame a Ele de todo o seu coração, faça somente que Ele se torne morada no seu coração, que Ele reine no trono do seu coração. Que somente as Escrituras sejam a sua guia para os seus pés, sejam a guia para cada passo que você der na vida. E, finalizando, meus irmãos, eu coloco um desafio para vocês, durante a semana, durante o mês também, de deixar um tempo com o celular, com a televisão, com a bagunça desse mundo,
Aproveite que agora muitas pessoas estão em isolamento social. Eu quero desafiar você a tirar um tempo de leitura no Evangelho de João, que são 21 capítulos. Leia um capítulo por dia, não vai nem te custar 30 minutos do seu dia. Então, tire esse tempo para ler o Evangelho de João, para que você possa conhecer mais e amar mais ao seu Senhor, ao Senhor que te salvou, ao Senhor que te comprou com o seu precioso sangue. Procure conhecê-lo, e por isso eu deixo esse desafio para vocês, para lerem o Evangelho de João, tirar ali 30 minutos do seu dia para ler um capítulo por dia. E tenho certeza que vocês serão extremamente edificados. Essa foi a palavra de Deus, que Deus os abençoe. Agora, momento de oração, peço que todos fechem os olhos e vamos ao Senhor em oração.